a eletrônica básica. Em primeiro lugar, queria falar para vocês que o curso se dividirá em 5 partes, tá? Sendo a primeira delas o conhecimento básico de corrente elétrica, o segundo introdução a componentes elétricos, o terceiro, conhecimento sobre composição de componentes eletrônicos, o quarto, sobre leitura e descrição de volumes de componentes eletrônicos, tá? E o quinto, leitura de datasheet de componentes eletrônicos. Bom, iremos começar com o conhecimento básico do que é corrente elétrica, para podermos saber como vai trabalhar o componente eletrônico. A corrente elétrica ela é gerada por motores eletroinduzidos. É uma geração por indução eletromagnética através do movimento de um induzido sobre bobinas de indutores. Como você pode ver aqui na figura, nós temos um induzido, tá? E este induzido se posiciona entre dois indutores, o indutor sul e o indutor norte. De acordo com o giro desse induzido, ele irá empurrar e puxar os elétrons, tá, dos indutores, fazendo com que esse induzido transmita uma corrente constante de elétrons sobre os terminais que irão para as linhas de transmissão. Bom, o que acontece? O movimento do induzido é circular. Pode ver aqui, ó. Ele vai estar em constante movimento circular. Este movimento vai gerar uma senoide, tá? Porque o giro sempre vai voltar ao mesmo ponto no eixo, mas não no tempo. Então, de acordo com o giro, o movimento circular irá elevar mais próximo da primeira bobina, trazer de volta ao ponto, a mesma distância da bobina, levar o ponto mais longe da bobina e voltar de novo ao ponto zero. Isso, um movimento circular, em cima do eixo tempo, me mostra um movimento similar a uma ondulação. Esta senoide, tá? Ela vai pegar e ser transmitida, essa senoide de impulso elétrico, até uma unidade de retransmissão, onde a corrente vai ser depurada, limpada, vai ser ajustada e levada até a sua residência, tá? Através de vários processos de amplificação, redução, modulação e transformação, tá? Bom, a corrente elétrica que vai chegar na sua casa vai chegar em 3 linhas de 110 volts e um fio neutro, tá? Esse fio neutro é um terra que o poste usa lá na rua, para aterrar também o transformador que vai estar transformando a corrente para 110 para ir até a sua casa. Bom, o que acontece com essa corrente? Ela vai chegar na sua casa, geralmente em 110, que é simplesmente o fio terra externo, que é o neutro, e uma fase, que geralmente o pessoal chama de positivo. Muito errado dizer também que aquilo não é positivo, tá? Aquilo é fase. Naquele mesmo fio encontra-se a corrente negativa e a positiva, tá? E o neutro é somente para receber corrente. O neutro não é negativo, tá bom? Então o que acontece? Essa corrente chega à nossa casa em 110 volts, numa frequência, tá, de 60 Hz, tá? Bom, eu não quero dizer que isso aí é uma condição exata e nem que é a condição que se encontra realmente. Essa é a condição perfeita, seria, tá? Seria na realidade 127 volts na nossa tomada, com a frequência exata de 60 Hz. Eu não estou dizendo que isso aconteça realmente. Existem alguns estados do nosso país que isso até acontece, mas não são todos, tá? Mas existe uma faixa de tolerância. Seria o 127 volts, perfeito. Mas também acontece que nem todas as residências do Brasil trabalham com 110, também trabalhamos com 220.
O que é o 220? O 220 é a junção de duas fases, ou seja, uma fase mais uma fase e o neutro. Tá? Em todas as condições, o neutro vai estar presente. Tanto em 110 como 220. E sempre com 60 Hz. Tá? O que eu estou querendo que vocês entendam é que existe uma frequência de trabalho da corrente elétrica. Por que eu quero que vocês entendam por que existe essa frequência? Porque todo produto eletrônico, tá, ele trabalha com frequência. Tá? Uma frequência de sinal. Sempre tem uma ondulação. Sempre vai ter uma senoide. Tanto nos circuitos analógicos, quanto nos circuitos digitais. Só que vocês vão ver que nós não trabalhamos com a mesma corrente elétrica da tomada, que seria a corrente AC ou assíncrona. Tá? Nós trabalhamos com corrente contínua nos equipamentos eletroeletrônicos. E para chegar até essa corrente contínua, ela precisa ter um conhecimento, nós precisamos ter um conhecimento, tá, do que é a corrente alternada. Tá? Já vimos que ela é gerada em movimentos circulares, que nos geram uma senoide, e chega até a nossa casa, com uma frequência de 60 Hz, e com uma faixa de voltagem que vai de 110 a 220 volts. Isso instalação residencial. Tá? A faixa que os nossos equipamentos elétrico-eletrônicos trabalham, tá, fica na faixa de 92 volts, tá, até 370 volts. Tá? Isso aí são as faixas de tolerância para equipamentos de volt. Equipamentos que trabalham com a corrente de 110 volts é na faixa de 97, 80, na faixa de 90 volts até 140 volts. Essas são a faixa de trabalho de 110. E de 220 seria de 187 volts. Entrando na parte de componentes eletroeletrônicos, nós vamos falar do primeiro componente, que seria, tá, a resistência. O que é a resistência? Como o nome já diz, a resistência é um componente eletroeletrônico que tem a função de oferecer resistência à passagem de elétrons, tá? Para que eu reduza tanto a potência quanto a intensidade da corrente elétrica sobre determinada parte do circuito. Como ela funciona? Ela trabalha como se fosse uma bobina enrolada em um núcleo de ferro, tá? Onde ela irá dissipar calor. A função da resistência é obstruir a passagem dos elétrons. Elas podem trabalhar de várias maneiras. Elas podem simplesmente reduzir a passagem, impedir a passagem, elas podem transformar a energia elétrica em energia térmica, fazendo com que a tensão sobre o ponto pós-bobina se reduza, e assim sucessivamente. Vocês já devem ter percebido que nos chuveiros elétricos, quando eles param de funcionar, você chega lá para comprar a peça que está faltando, geralmente você vai e compra uma resistência. Essa resistência nada mais é do que um fio de um material que resiste bem à temperatura, tá? Enrolado de um ponto a outro sobre a corrente elétrica. Quando a água passa, ela pega e aquece a água, transferindo a energia elétrica para a energia térmica e transferindo essa energia térmica para a água, aquecendo assim a água. Toda a resistência trabalha praticamente da mesma forma, só que os materiais que são usados que são diferentes e as aplicações sobre as resistências são bem diferentes. Tá? Bom, como vocês podem ver aqui, nós temos os símbolos de resistência. Primeiro a letra R, depois esse retângulo com essas duas pontos de conexão e essa linha ondulada, mostrando que a resistência nada mais faz do que oferecer uma obstrução à passagem dos elétrons. Tá? Bem similares a ela, tá? Nós temos outro componente eletrônico, que são as bobinas. Tá? As bobinas trabalham também oferecendo resistência, mas não simplesmente oferecendo a resistência à corrente elétrica, mas ela oferece a resistência de um lado e do outro lado ela captura a energia
transferida pela primeira bobina, que pode ser uma energia eletromagnética. Através de indução, uma bobina induz a outra. Tá? Esse é o funcionamento da bobina. A bobina, ela é muito específica, o fabricante trabalha com elas praticamente da mesma forma. Ela só tem a função de retransmitir um sinal com uma tensão mais baixa, tá? Por indução eletromagnética. Já a resistência não. A resistência, ela tem todo um parâmetro de trabalho. Você vai ver que existem resistência com código de cores e resistências com código numéricos. Tá? A maneira de ler as resistências praticamente é a mesma, onde a de código de cores tem uma tabela de cores, onde a primeira cor, a segunda cor e a terceira cor representam valores. A quarta cor pode ou não representar valores e a quinta cor, se ela houver, representa a tolerância. Tá? Isso nas resistências, tá? Com código de cores. As resistências com código de cores consideradas de tolerância normal, tá? Ou seja, a de não precisão, a primeira, a segunda e a terceira cor são os dígitos de composição do valor da resistência, onde o primeiro e o segundo número, tá? Ou a primeira e a segunda cor que você vai coletar, é o valor, você vai coletar o valor nominal delas. Se for uma cor referente ao valor 1 e a cor referente ao valor 2, você vai ter um 12. Tá? E se vier a terceira cor com o valor 3, simplesmente esse 3 vai ser a quantidade de zeros que você vai acrescentar atrás do 12. Tá? Seriam, então, 12 megas. Tá? 12 mega-ohms. Tá? Você vai ver uma explicação mais detalhada disso num manual que se encontra no CD, que acompanha o curso. Tá? Lá tem uma tabelinha, tem uma maneira de preencher e tem todos os códigos de cores. Da mesma forma, os de precisão simples, SMD, funcionam. O primeiro e o segundo número são dígitos nominais e o terceiro dígito é um número de zeros. Tá? Só que esses também podem parecer diferentes, como, por exemplo, com as resistências de precisão, onde o primeiro, o segundo e o terceiro número são valores nominais e o quarto número é o número de zeros. A mesma coisa nos componentes SMD. O primeiro, o segundo e o terceiro número são valores nominais e o quarto número, tá, é o número de zeros. Bom, a última cor dos componentes das resistências, tá, que pode ser prata ou resistências que o código é de cor, tá, elas são a tolerância do componente. Se for prata, 25%, se for dourado, 5%. Bom, já com relação ao SMD, a tolerância nele sempre vai ser de 20%. Ele não tem um código de tolerância. Tá? Isso aqui dá uma noção básica para vocês de o que é resistência e o que é bobina. Lá na apostila você vai ter uma visão melhor do que é a resistência e do que é a bobina. Aqui o desenho das duas e vocês podem consultar melhor no manual. Bom, saindo da resistência e da bobina, nós vamos para um componente muito usado em todo o circuito, tá? Que é capacitores. Podem se apresentar na placa de notebook de três maneiras distintas, tá? O capacitor cerâmico, o capacitor eletrolítico e o capacitor de poliéster, que também é igual ao eletrolítico, só que ele é de material, tá? Mais rígido, tipo os capacitores cerâmicos, só que eles são eletrolíticos também. Bom, basicamente os dois capacitores que nós vamos ver são os capacitores cerâmicos e os eletrolíticos. A função dos dois são distintas, mas basicamente trabalham da mesma forma. O capacitor cerâmico, ele trabalha na placa filtrando frequências. Tá? Quando tem muito ruído na frequência que vai trabalhar em determinado parte do circuito, ele vai e dá uma atenuada, tá, nessa frequência.
Ele simplesmente vai dar um corte naquelas ondas que vocês viram lá fora, tá? Na corrente AC, elas são similares também na corrente DC, tá? E o que acontece? Sendo que ela trabalha numa frequência determinada pela placa. Quando essa frequência começa a oferecer várias entradas de ruído por outras partes, outros circuitos da placa, nós usamos alguns capacitores para filtrar, reduzir, cortar algumas frequências. E esses capacitores são os capacitores cerâmicos, tá? E os capacitores eletrolíticos, eles funcionam como um atenuador de tensão. Simplesmente quando a tensão chega num determinado circuito, para ela não passar uma tensão muito alta, ela passa pelo capacitor, acumula e o capacitor descarrega somente a tensão necessária, tá? Ele funciona dessa forma, tanto no circuito de alimentação do processador, como no circuito de alimentação da BGA, do clock e de alguns outros componentes, como de áudio e outros componentes discretos. Ele vai atuar como um atenuador, tá? Então, o que acontece? Quando você tem um curto generalizado na placa, a primeira parte que você deve procurar é justamente a parte de capacitores cerâmicos. Por quê? Porque quando tem um capacitor cerâmico atuando na placa em curto, tá? Ou seja, ele está com curto fechado, um capacitor só, ele joga toda a rede capacitiva da placa no terra. Ou seja, onde tem uma tensão, essa tensão vai estar aterrada, gerando um curto. Geralmente a placa não liga. Então o que você vai fazer? Você vai testar capacitor por capacitor. De que forma? Você vai tirar o capacitor e ver se ele não está em curto. Tá? E é saudável. É lógico que você vai procurar sempre começar do maior capacitor, mais próximo da fonte em diante. Mas não quer dizer que vai ser a maneira mais rápida. Pode ser a maneira mais adequada. Tá? Às vezes encontra capacitores lá no circuito de áudio, que é lá um dos últimos circuitos da placa, tá? Em curto, que simplesmente aterra toda a rede do notebook, fazendo com que ele não funcione. Já os capacitores eletrolíticos, que são muito difíceis de dar problema numa placa de notebook, eles apresentam deformações no seu formato, tá? Se for um capacitor de poliéster, ele pode estar estourado, pode estar com uma cor diferente dos outros, ele pode estar simplesmente com a solda rompida, tá? E o que acontece? Quando ele está com problema, ele não deixa passar a corrente elétrica para o próximo ponto posterior ao circuito onde ele se encontra, tá? Fazendo com que a placa não funcione daquele ponto em diante, tá? A maneira de ler os capacitores é meio complicada, porque você não vai ter sinais de referência nos capacitores cerâmicos. Eles não possuem valor discreto neles. Você, se tiver chance de conseguir o esquema elétrico da placa, você vai ter o valor dele. Mas, para as pessoas que não vejam o capacitor, se você conseguir algum similar em formato, em cor, porque ele apresenta assim, várias cores distintas, se ele tiver a mesma cor e o mesmo formato, possivelmente ele irá substituir o capacitor que está avariado, tá? De preferência, de uma placa similar também você pode canibalizar o capacitor e colocar na placa, tá? Isso para os capacitores cerâmicos. Já os capacitores eletrolíticos, o ideal é que você procure capacitores com a mesma voltagem ou superior, tá? E possivelmente com a mesma frequência de trabalho em picofarads ou similar, tá? Não procurando variar mais do que 10%, para não sofrer o risco de danificar a placa por excesso ou falta de corrente elétrica, tá? Bom, a leitura do capacitor eletrolítico é feita nos números. Ele sempre vai apresentar esse invólucro ou essa cápsula, tá? Onde vai estar silcado nele, ou estampado, o valor, a quantidade de volts que ele trabalha. O valor ou em nanofarads, ou em picofarads, ou em microfarads, tá? No capacitor de poliéster, ele é estampado com esses números aqui,
e trabalha da mesma maneira. A tabela vai estar no CD que acompanha, tá, o curso de videoaulas. Vamos ter uma tabelinha lá mostrando tudo para vocês. Bom, agora que nós já passamos pelas resistências, as bobinas e os capacitores, nós vamos entrar num ponto já mais avançado, que seriam os componentes semicondutores. Para entender os componentes semicondutores, eu teria que entender primeiro a composição dos componentes semicondutores. Tá? Tudo parte da semicondução, que basicamente nós usamos um elemento, tá, chamado silício. Ele apresenta uma camada eletrosférica estável. Ele não precisa de elétrons e também não tem elétrons excedentes. Ele tem uma estabilidade na sua camada eletrônica. Tá? Sendo que, para trabalhar com corrente elétrica, nós precisamos de componentes. Tá? Componentes não, de materiais que doem elétrons ou que recebam elétrons. Exemplos tais como ferro, cobre, alumínio, até mesmo o chumbo. Eles conduzem muito bem a prata, o ouro conduz muito bem a eletricidade. Por quê? Porque ou eles têm uma falta de elétrons, ou eles têm elétrons em excedência. Tá? Na sua camada eletrosférica, a última camada eletrosférica do componente da matéria, ela é instável eletricamente. Tá? Coisa que não acontece com os semicondutores. Eles são estáveis eletricamente. Tá? Então, o que acontece? Já que a corrente elétrica não passa por eles servem como base para fazermos componentes que eu precise fazer com que o elétron percorra em sentidos determinados, em determinadas situações ou com determinadas funções. Bom, o primeiro componente que nós vamos estudar vai mostrar bem isso, que seria o diodo. O diodo nada mais é do que uma pastilha de material semicondutivo que sofreu um processo em suas propriedades chamado dopagem. O que é a dopagem? A dopagem é a contaminação do material, tá, semicondutor por materiais condutivos. Por exemplo, se eu preciso de um ponto no meu semicondutor que me conduza elétrons positivos, no caso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma matéria onde tenha a última camada eletrosférica esteja faltando elétrons, ou seja, haja falta de elétrons. E eu vou impregnar essa matéria em cima do meu semicondutor. Eu vou contaminar meu semicondutor, mudando assim sua estrutura eletrosférica, sua estrutura cristalina. O que vai acontecer? Esse meu material semicondutor que não conduzia elétrica porque ele estava instável, ele vai passar a ficar recebendo elétrons. Tá? Fazendo com que ele possa servir de corrente positiva. Se for negativo, eu vou colocar vou contaminar, lógico, meu material semicondutor com algum produto, alguma matéria que tenham elétrons excedentes. Digamos que meu matéria tenha um elétron sobrando e eu vou contaminar o meu semicondutor com este material. O que irá acontecer? Eu vou ter simplesmente um componente que vai receber energia positiva, tá? Mas não vai receber energia negativa. Ou seja, pode passar energia positiva por ele, mas não pode passar energia negativa. Percebam aqui o desenho do diodo, como é que é. Tá? Vocês estão vendo aqui? O diodo, ele tem um desenho de uma seta encaminhada por uma barra que oferece também um caminho. O que quer dizer isso? Quando a minha corrente elétrica chega aqui, ela vai entrar, ela vai ver o sentido
da polaridade e não vai passar a não ser que ela tenha polaridade AD para o diodo. O que o diodo faz? Ele deixa somente uma faixa da corrente elétrica passar. No sentido positivo, ele vai deixar passar somente o positivo. No sentido negativo, ele vai deixar passar somente a corrente negativa. Vocês estão vendo que tem o traço e a seta, correto? Se eu pego do traço em direção contrária à seta, ela vai me deixar passar somente corrente negativa. Se eu acompanho a seta por traço, ela vai me deixar passar somente corrente positiva. Então o que acontece? Quando a onda chega aqui, no positivo, ela vai passar no positivo. Mas quando ela for para o negativo, ela não passa mais no positivo. Fazendo com que o diodo deixe passar somente intervalo, tá? Ela vai subir e descer somente até onde está zero e volta de novo, somente quando vai voltar para o positivo. E assim sucessivamente. Tá? Então, o que acontece? O diodo vai simplesmente separar a corrente positiva da corrente negativa, fazendo assim o processo de retificação. Mas percebam também que ela pode estar retificada, mas ela não está estável, tá? Ela não está estabilizada. Vocês lembram que eu falei para vocês que o capacitor serve para o quê? Estabilizar a corrente elétrica. Então o que nós fazemos? Fazemos uma ponte entre o positivo e o negativo e colocamos um capacitor. Tá? O capacitor cerâmico ele vai compensar entre as duas partes esse ponto que está faltando. Tá? Ele vai simplesmente estabilizar a corrente através de um filtro de frequência, que é o capacitor. Tá? Aí a corrente fica unipolar e estabilizada. Tá? Aí vamos ter corrente positiva e corrente negativa. No caso aqui, nós teremos uma fonte estabilizada de 12 volts. Tá? Então, o diodo, que é um semicondutor, funciona dessa maneira. Tá? De maneira similar, funciona o transistor. Só que o transistor, ele tem várias formas, vários formatos, que nós ainda vamos aprender lá para frente. Mas o transistor trabalha da seguinte forma. Ele funciona como se fosse um diodo, tá? Com uma implementação de um gatilho. Ou seja, vai passar corrente elétrica somente quando um ponto de frequência determinar que ele vai passar. Da mesma forma que nós podemos ligar uma lâmpada, amplificador, tá? Ele funciona da seguinte forma. Prestem bem atenção. Base, coletor e emissor. Onde o coletor vai estar recebendo a corrente elétrica que o transistor precisa passar adiante. Tá? O coletor vai estar recebendo um sinal e o emissor vai estar, a base vai estar recebendo um sinal, a base vai estar recebendo um sinal, a base vai estar recebendo um sinal e o emissor vai estar passando aquela frequência de sinal, aquele sinal que a base está mandando com a tensão determinada pelo coletor. Tá? Assim funciona basicamente um transistor. Tá? Aqui vocês vão ver o esquema elétrico do VC, como é que ele é feito. Ele é um circuito lógico, tá? De chaveamento, onde nós vamos ver esse circuito lógico mais lá na frente, tá? Nos circuitos integrados. Mas o transistor basicamente é isso. Tá? Agora, existem várias montagens lógicas do transistor. Existe o TIC, o TRIAC, o TIP, o MOSFET, o FET e assim sucessivamente. Eu vou falar mais sobre esses transistores no final do curso, porque nós temos alguns circuitos integrados FETs na placa, que nada mais que são transistores, só que no formato de circuito integrado, que é um circuito lógico, tá? Só que é um circuito lógico de